Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo André Magno, sou professor de Educação Física e na videoaula de hoje irei falar sobre tendências da Educação Física, mais especificamente da tendência popular. Então, se você, professor, professora, quer aprender tudo sobre essa tendência, fica até o final. É importante frisar que já foi feito um vídeo sobre a tendência higienista, sobre a militarista, pedagogicista e competitivista. Essa videoaula de hoje irá focar exclusivamente na tendência popular. O autor pesquisador de referência para esta videoaula é o professor Paulo Giraldelli Júnior. Conforme vocês podem observar na presente imagem, algumas características podem ser extraídas do que seria essa tendência popular. Então vejam que é perceptível a grande variedade de elementos relacionados a diversas práticas corporais. Então, a tendência popular, que didaticamente a gente põe que se iniciou em 1985 até os dias atuais, ela vai ser uma tendência em que vai valorizar, buscar por uma diversificação de práticas corporais. E aí, pessoal, nosso quadro resumo com as principais informações relacionadas à tendência popular. Então é de suma importância que você, professor, professora, anotem essas informações. Então, cronologicamente, a gente utiliza a data de 1985 até os dias atuais. Qual era o foco dessa tendência? Então, essa tendência tinha como foco as críticas sociais, e aqui um exemplo prático seria basicamente: por que ensinar somente determinadas modalidades? Por que eu não posso, por exemplo, trazer a capoeira para as aulas de educação física? Então são esses tipos de questionamentos que começam a emergir a partir dessa tendência popular. Então também trabalhava nessa tendência popular a cooperação, e aí o aluno não é mais visto apenas como um ser que repete, um ser sem conhecimento, um ser sem importância. Aqui o aluno ele é visto como um aliado do professor, da professora. Então essa questão da cooperação começa fortemente a surgir durante esse período dessa tendência. E aí, pessoal, sempre aquele olhar nas questões sociais e políticas do país. Então nessa época, sobretudo em 1985, houve um grande processo de ruptura e da queda do regime militar. E aí esse processo de redemocratização vai implicar mudanças na própria forma como a educação é concebida. Outra palavra, outro termo bastante forte na tendência popular são as relações sociais. Então, como vocês estão vendo, a questão social ela se repete bastante. Então, quando vocês verem alguma informação em que faz referência, faz analogia ao social, então é bom ligar o alerta, que pode ser que esteja falando sobre a tendência popular. Dando prosseguimento, falando agora especificamente do trato didático-pedagógico. Então, como era a relação professor-aluno? Então, aqui eu coloquei essas duas palavras, por quê? Porque elas sintetizam o que realmente foi, o que começou a ser, na verdade, a tendência popular. Então, professor, ele começou a ser visto como professor e não mais como técnico, e não mais como executor, aquela pessoa que mostrava o que ia ser feito, ou que orientava, ou aquele papel de treinador lá da tendência competitivista. Então, o professor de educação física começou realmente a ser professor, e o aluno também. O aluno começou a ter uma perspectiva integral. O aluno também é um ser humano que pode contribuir. Então, o aluno aqui ele passa a ter a legitimidade do termo aluno e professor, o termo legítimo de professor. Essa relação era com base numa visão cidadã, ou seja, é preciso educar, é preciso ter cuidado com os alunos numa perspectiva de formar para a cidadania, de formar o aluno e a aluna para atuarem numa sociedade complexa. Então, nesse período, inicia-se essa relação cidadã, essa relação mais humanizada. E aí, o professor ele começou a buscar a integrar o aluno e a aluna no que se combinou como cultura corporal ou cultura de
movimento. Dando prosseguimento e falando um pouco agora sobre o método de ensino, como que o professor trabalhava, como eram as aulas de educação física dos professores dessa época e que ficou culminado como tendência popular. Então aqui começou-se a utilizar várias outras temáticas, modalidades e práticas corporais, como por exemplo, os jogos, as lutas, as danças, a ginástica e a capoeira. Mas vejam que o esporte aqui continua, mas o esporte ele começou a ser tratado numa perspectiva mais ampla, de entender os porquês, entender os fatores marcantes, os delimitadores que falam por que o vôlei, por exemplo, tem essas regras. Por que o futebol em determinado local tem mais recurso e outro não? As dificuldades. Então o esporte ele começa a ser analisado, começa a ser estudado, começa a ser praticado a partir de uma perspectiva crítica e não mais alienante. A participação do aluno começa a ser uma participação ativa, ele começa a ter uma cooperação na aula, então ele não é mais algo somente direcionado a ele, ele também contribui no processo educacional, ele contribui na aula, ele tem experiências, subjetividades que são importantes para o andamento de uma aula. Além disso, e aí como fatores mais marcantes, é a introdução do estudo também de aspectos históricos e, novamente, a palavrinha mágica, sociais. No prosseguimento, a avaliação. Como era a avaliação nessa tendência popular? Lembram que eu disse que lá na tendência pedagogicista iniciou-se uma tentativa de humanizar o conhecimento e aí a avaliação durante aquele período foi uma avaliação qualitativa. Aqui também. Então, a avaliação na tendência popular foi uma avaliação qualitativa, uma avaliação que buscava observar os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos e motores. Mas cuidado, os motores, as questões relacionadas aos aspectos motores, não mais com base apenas na repetição mecânica, mas também levando em consideração os aspectos da individualidade e da subjetividade de cada um dos alunos. Essa videoaula vai ficando por aqui. Um abraço e até breve.